Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva e você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás Mais TV. Esse é mais um programa da TC Multimídia, sob a direção sempre competente do meu amigo e diretor Lucimar Faria. Quero agradecer a Deus pelos nossos patrocinadores, dentre eles a QS Seguros e a Sanduicheria Medmax. E os meus queridos irmãos amados que têm sido nossos patrocinadores também, juntamente com essas duas empresas, os seus nomes virão nos créditos finais. A todos vocês, a minha gratidão, que Deus a cada dia continue a enriquecê-los com as mais altas, preciosas, gloriosas e ricas bênçãos dos altos céus. Nós temos feito uma série de exposições no livro dos Salmos, o qual nós temos dado um título geral, Salmos para a Vida. E hoje nós iremos concluir o Salmo de número 23, que juntamente com o Salmo 91, são os dois salmos mais lidos e conhecidos da cristandade. Assim sendo, nós vamos ler todo o Salmo, do verso 1 ao versículo número 6, para assim fazermos e concluirmos a exposição do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Preparas-me um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos orar. Que Deus, em Cristo Jesus, derrame sobre nós ricas, preciosas bênçãos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, à frente do programa Boas Novas. Que o Senhor, ó Deus, a cada dia abençoe-nos para que tenhamos a cada dia, Deus, a disposição, a unção do Teu Espírito para expormos a Tua palavra. E assim, ó Deus, que o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas, conhece a nossa mente, conhece o nosso coração. Que o Senhor Deus nos dê, assim, entendimento, compreensão das Escrituras e a Tua palavra, Deus, venha falar ao nosso coração aquilo, ó Deus, que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E assim, ó Deus, que o Senhor a cada dia abençoe os meus irmãos, irmãs, queridos e queridas, amigos, amigas, ó Deus, que têm sido participantes do programa. Que o Senhor abençoe também, ó Deus, a família da Goiás Mais TV, ó Deus, a TC Multimídia, toda a família do Lucimar, o nosso diretor. E assim, ó Deus, que o Senhor abra todas as portas, Senhor amado, que nós necessitamos, porque o Senhor conhece a nossa mente, o nosso coração. E assim, ó Deus, que a exposição da Tua palavra venha trazer a cada coração a edificação, ó Deus, o consolo, a paz que cada um de nós necessitamos. Esta é a minha oração, meu Deus, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, por mais que nós tenhamos uma chamada boa vida, por mais que tenhamos recursos deste mundo, por mais que tenhamos tecnologia, por mais que tenhamos o que nós chamamos qualidade de vida, por mais que nós tenhamos momentos felizes, agradáveis,
Mas há sempre um momento na nossa vida, há sempre um momento, há sempre uma situação, há sempre uma circunstância nas nossas vidas que nós nos deparamos com medo, com temor, com as trevas e com circunstâncias que nós falamos, circunstâncias de escuridão, circunstâncias de trevas, circunstâncias que de fato e muitas vezes vêm para nos abater, vêm sobre nós para trazer dor e tristeza. Todos nós, por mais, como eu disse, por mais que sejamos bem-sucedidos, mas há sempre momento, situação, circunstância na nossa vida que a gente se depara com o desconhecido. Se depara com as trevas, se depara com o mar revolto, se depara com as tempestades da vida. Assim, olhando para a palavra de Deus, para este salmo, qual o tema que nós poderíamos dar para fechar estes últimos versículos? Diante do bom pastor que cuida, do bom pastor que leva a verdes pastagens, que conduz a águas tranquilas, que restaura vigor, é sempre essa figura de cuidado, é sempre essa figura de proteção. Mas diante das dificuldades, como nós podemos responder, como nós podemos nos posicionar e viver e vivenciar essa situação que é descrita no versículo 4 e no versículo 5. Então, o tema que eu quero discorrer com os meus queridos e queridas nesta oportunidade é: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, qual é a minha postura? O que devo esperar? Olhando para essa expressão, meu querido, minha querida, essa expressão trevas ou sombra da morte, o que ela exemplifica, o que ela mostra dentro do contexto hebraico? De fato, olhando para os comentaristas e fazendo aquilo que nós chamamos de pesquisa exegética, de compreensão do sentido original, essa expressão é uma expressão difícil de traduzir, mas nós temos uma interpretação muito alternativa e legítima, que seria vale mais escuro. Ou seja, mesmo que eu ande por um vale mais escuro. Então isso significa locais de profunda escuridão, incluindo a morte. Mas não somente limitados à morte, mas também diz respeito a uma situação tenebrosa, diz respeito a que nós chamamos de uma circunstância de depressão, uma circunstância de provação tão grande que isso vem para mim, para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, como uma espécie de escuridão. Assim sendo, alguém que exemplifica muito para nós acerca desse tema sombra da morte, esse tema de treva, esse tema de escuridão em relação à vida, ao cotidiano da vida, essa pessoa é Jó. Retratado nas Escrituras como um homem de posses, como um homem feliz, como um homem de uma família numerosa, de filhos abençoados, de muitos servos e servas, de muitas propriedades, mas que um dia foi abatido pela morte de seus filhos, perdeu os seus bens e também a sua saúde. Mas Jó, diante de toda essa circunstância, Jó retrata para nós claramente essas expressões, vale da sombra da morte, o vale de trevas ou o vale mais escuro. Por exemplo, no seu livro Jó, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: domine esse dia a escuridão absoluta, uma nuvem negra o cubra e densa escuridão o encha de terror. Então essa é uma expressão que Jó está dizendo da sua própria vida ao retratar o momento da sua vida, o momento do seu nascimento, a circunstância a qual ele estava vivenciando. Ainda no capítulo 10, versículo 21 e 22, diz o seguinte: antes de partir para a terra de escuridão e densas sombras para nunca mais voltar, é uma terra escura como a meia-noite, terra de profunda escuridão e desordem, onde até mesmo a luz é escura como a meia-noite. Então, veja bem, meu querido, que isso é uma circunstância da vida que está no coração de Jó, a dor, a tristeza diante de tantas
lutas e sofrimentos às quais ele estava passando, às quais ele estava vivenciando. E no Salmo 44, versículo 19, também um dos salmistas pedindo apelo e socorro a Deus, o apelo por auxílio divino. O salmista diz: Tu, porém, nos esmagaste no deserto, onde vivem os chacais, e nos cobriste de escuridão e morte. Percebam então, queridos, nós temos essa circunstância vivenciada que traz para nós essa ideia de escuridão, não somente em relação à morte em si, mas também em relação às lutas e às provações, às dificuldades da vida. Mas voltando ao tema, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, o salmista diz no versículo 4, não temerei perigo algum. Então essa é uma expressão, queridos, de alguém que se relaciona com esse pastor. A certeza, a convicção de que em meio a esses perigos, ele não estará sozinho, ele não será abandonado. E o Salmos está cheio de expressões de confiança, de fé e esperança diante da luta, da dor, do sofrimento, expressa nos Salmos, pelos salmistas. Os salmistas expressam essa convicção e essa confiança, por exemplo, no Salmo 3, versículo 6, não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Salmo 27, 1, o Senhor é a minha luz e minha salvação, então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida, então por que estremecer? Essa ideia, querido, tem a ver, mesmo andando por um vale escuro, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. É a ideia de que eu não vou sofrer nenhum dano naquilo que Deus tem colocado para a minha proteção e para o meu cuidado. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, o segundo argumento, ainda no versículo 4, diz ainda, porque tu estás comigo. Então entenda essa presença gloriosa, mesmo no vale da sombra da morte eu não temerei, porque tu estás comigo. O Salmo glorioso também, expressando essa ideia da presença do Senhor, Salmo 16, versículo 8, nos diz, sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita. A direita do Senhor, pois Ele está à minha direita, uma presença gloriosa, uma presença que protege, uma presença soberana, onde estamos então guardados, sustentados pelo Senhor, quando as Escrituras nos afirmam o seguinte, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem o Senhor e o Senhor os livra. O último argumento acerca do tema que eu quero compartilhar com os meus queridos, mesmo quando eu andar por um vale das trevas e morte, o meu terceiro argumento é que a tua vara e o teu cajado me protegem. Então, quando nós falamos de vara e cajado, são dois instrumentos usados pelo pastor de ovelhas. A vara é um pedaço de pau curto, era uma arma de defesa ou até mesmo de disciplina, que simboliza, em relação a Deus, simboliza força, poder e autoridade de Deus. Agora, quando nós falamos do cajado, já é uma vara longa, tendo um gancho numa das extremidades, que serve para trazer a ovelha, conduzir a ovelha para o lugar certo, para proteger a ovelha quando a ovelha está em perigo, e para que o pastor puxe a ovelha para perto de si, tirando a ovelha do perigo, tirando a ovelha do caminho escabroso, do caminho difícil, do caminho em que há perigo para a ovelha. Então aquele cajado curvo, com uma espécie de curva na ponta, para puxar a ovelha, para conduzi-la, para trazê-la para si, para tirá-la, então assim, do perigo, para removê-la de uma situação de perigo. E aí nas Escrituras, a ideia de vara, a ideia de poder, por exemplo, se referindo a Jesus Cristo, no Salmo 2, versículo 9, você as quebrará com um cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Ou seja, significa força e poder esta vara. Então a força e poder de Deus
A autoridade de Deus está conosco para nos proteger em relação às ovelhas, para proteger dos lobos, dos perigos e dos adversários. Ainda falando dessa expressão de vara como cetro de poder, referindo-se a Jesus Cristo, Isaías 11:4, referindo-se a esse poder de Deus, fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força de sua palavra e o sopro de sua boca destruirá. Mais uma vez trazendo a ideia de força e autoridade de Deus, e esse salmo, Isaías capítulo 11, aplicado então assim à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda Lucas, no capítulo 12, versículo 32, Jesus dizendo: não tenham medo, pequeno rebanho, pois o seu Pai tem grande alegria em dar-lhes o reino. Mais uma vez a ideia de poder e autoridade. Mas para concluirmos, queridos, o Salmo de número 23, quais as aplicações que eu gostaria de deixar para os meus queridos e queridas? Eu quero chamar a sua atenção para os dois últimos versículos, o versículo 5 e o versículo 6, onde a primeira aplicação diz que a presença de Deus, nós temos a presença de Deus ante os adversários. Veja bem, preparas-me um banquete para mim à vista dos meus adversários. Entenda isso, que a palavra de Deus, a imagem aqui, queridos, é uma imagem de um anfitrião gracioso, responsável, que coloca, que faz a mesa. Aquele anfitrião poderoso que protege dos meus inimigos e aquele que me hospeda, então, em sua casa. E ali vinho para alegrar o coração, azeite para fazer brilhar a pele, para dar forças. É a ideia do Salmo 104, versículo 15. Então eu tenho a presença de Deus ante os meus adversários. Eu não estou sozinho diante dos meus adversários. Eu não estou sozinho diante do maior adversário da nossa vida, que é o próprio Satanás. A Bíblia diz que Jesus Cristo venceu Satanás, destronou Satanás, em João capítulo 10, aplicando a figura do bom pastor do Salmo 23, que nós somos guardados pelo Pai, guardados pelo Filho, e das mãos do Pai e do Filho, ninguém pode arrebatar-nos das mãos do Pai e das mãos do Filho. Essa ideia também, queridos, de preparar uma mesa diante dos adversários, mostra a bondade e a misericórdia de Deus para com o seu povo. A segunda aplicação ainda no versículo 5, Deus nos honra ungindo a nossa cabeça com óleo, que literalmente faz a minha cabeça gorda com óleo. É um gesto, queridos, naquela cultura para compartilhamento e honra, ou seja, nós somos honrados na presença dos nossos inimigos. Deus nos honra diante dos nossos inimigos com a sua presença, e a ideia de ungirmos a nossa cabeça com óleo é uma deferência, é um gesto glorioso de um anfitrião que nos recebe na sua casa, assim como Jesus Cristo foi recebido na casa de um fariseu. Ele não deu água para os pés, ele não ungiu o visitante, que é Jesus Cristo, mas diz a Bíblia que uma mulher então derramou sobre Jesus Cristo, derramou sobre Jesus as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos. Em outro momento, Jesus Cristo foi ungido com o bálsamo mais precioso, de nardo puro, dando essa ideia gloriosa, meu querido, minha querida, de que o Senhor nos unge a cabeça com óleo, nos traz então esta honra. E olhando para as Escrituras, se olharmos para a forma com que eram ungidos os reis, era ungido com óleo, com azeite, e ali também simboliza a presença gloriosa, maravilhosa do Espírito Santo de Deus. E por que nós não podemos afirmar, queridos, em nome de Jesus, podemos afirmar assim, que o Espírito Santo de Deus simboliza esse azeite que é derramado sobre nós. O Espírito Santo de Deus traz vida, o Espírito Santo de Deus traz sobre nós a gloriosa certeza de que nós somos filhos de Deus e de que em Cristo Jesus nós somos participantes do reino de Deus. A última aplicação, meu querido, minha querida, é que a bondade e misericórdia certamente me acompanharão até o fim.
Então, queridos e queridas, o Senhor expressa seu amor leal por meio da sua bondade, por meio de sua presença e de tantos outros benefícios que somente o Senhor pode prover para a minha vida e para a sua vida. E, novamente, os Salmos é para nós uma grande explicação para as lutas e dificuldades da vida, como o Salmo 69, versículo 16, que diz: responde às minhas orações, ó Senhor, pois o teu amor é bom, cuida de mim, pois a tua misericórdia é imensa. Salmo 86, 17, mostra-me um sinal do teu favor, então serão envergonhados os que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Salmo 109, 21, quanto a mim, ó Senhor, soberano, trata-me bem por causa do teu nome, livra-me, porque és fiel e bom. E assim, meu querido, minha querida, podemos concluir, diante de tantas incertezas da vida, diante das lutas e perigos, e diante das circunstâncias difíceis às quais nós passamos, o Senhor está conosco. O Senhor nos protege, o Senhor nos abençoa, o Senhor não nos abandona. Lembre-se muito bem, querido e querida, das pegadas na areia, em que aquele moço, tem até a música, né, foi imortalizado, assim podemos dizer, por Dudu e Dalvan, né, as pegadas na areia. Você conhece esta música. Entende que nos momentos bons, alegres, haviam 4 pegadas. E nos momentos difíceis, haviam apenas 2 pegadas. E aí a pergunta, por que, Senhor, nos momentos bons, 4, e no momento das dificuldades, 2? E aí o Senhor Jesus disse, é porque nos momentos difíceis eu carregava você. Então essa é a presença gloriosa de Deus. Deus nunca nos abandona. Então essa é a certeza que nós temos do bom pastor. E mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, ou por vale de trevas profundas, escuras, tenha sempre fé e esperança que Jesus Cristo está com você. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo programa, com a bênção e a graça de Deus. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta bênção gloriosa e oportunidade, Pai, de expormos a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor aplique em cada mente e em cada coração, trazendo alívio, trazendo, Deus, contentamento a todos em meio às expectativas, dificuldades e aflições da vida. Ó Deus, que o Senhor abençoe a nossa nação. Ó Deus, tendo em vista que teremos, ó Deus, no dia próximo domingo, ó Deus, teremos as eleições. Que o Senhor guarde, que o Senhor nos livre de todo mal. E eu sei que a Tua vontade é sempre santa e soberana e ela será feita. Assim, ó Deus, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, se inscrever no canal da Goiás é Mais TV e abaixar o app para que você tenha acesso aí aos nossos programas. Eu quero fazer o desafio para você. Nós estamos chegando a quase 10 mil inscritos no nosso canal. Seja você aquele que vai nos ajudar a chegarmos à meta dos 10 mil inscritos. A Igreja Presbiteriana Boas Novas está situada na Rua C, Praça C 114, Rua C 160, quadra 331, lote 1, casa 1, no Jardim América. E todos os domingos, presencialmente, também às 18 horas, pela Goiás é Mais TV. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Um bom final de semana. Muito obrigado. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max, uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92 17 37 72. Para você que quer ligar no fixo, 3247 5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.